Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Top 10. E no vídeo de hoje, mitos sobre o Antigo Egito. Essa civilização misteriosa e fascinante que deixou um legado duradouro na história da humanidade. No entanto, ao longo dos anos, muitos mitos e lendas surgiram em torno dessa antiga cultura, obscurecendo a verdadeira compreensão de sua sociedade e conquistas. Neste vídeo, vamos desvendar alguns dos mitos mais comuns sobre o Antigo Egito, separando a realidade da ficção e explorando a verdade por trás da história. Prepare-se para uma jornada de descobertas e revelações sobre uma das civilizações mais enigmáticas da história. Mas, antes de descobrirmos alguma tumba perdida por aí, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com um amigo. Escravidão de israelitas. Este é obviamente uma questão delicada. Infelizmente, para aqueles que seguem a Bíblia como um relato literal da história, não há evidências que sugerem que os israelitas foram escravizados no Antigo Egito. Sabemos muito sobre os antigos egípcios por seus registros, mas eles nunca mencionaram manter uma raça de escravos. Nunca mencionaram as 10 pragas e não há nenhuma informação arqueológica que mostra que milhões de hebreus habitavam o Egito ou o deserto. Além disso, a fuga de milhões de escravos teria destruído a economia egípcia, que prosperou durante todo o segundo milênio a.C., quando o êxodo supostamente aconteceu. Os faraós matavam seus servos. Quando os faraós morriam, seus servidores não eram mortos e enterrados com eles, como popularmente se acredita. Mas isso aconteceu algumas vezes. 2 faraós da primeira dinastia do Egito são conhecidos por terem feito seus servos serem enterrados com eles. Porém, a tendência humana de generalizar levou ao mito de que esta era uma ocorrência comum entre todos os outros, mais ou menos 300 faraós. Mais tarde, os faraós provavelmente perceberam que seus servos eram mais úteis vivos do que mortos, e assim eram enterrados como chabits, figuras que poderiam ser animadas para ajudá-los no além. Escravos construíram as pirâmides. A ideia de que os escravos construíram as pirâmides do Egito tem circulado desde que o historiador grego Heródoto a relatou no século V a.C. Porém, pode estar errada. Túmulos contendo os restos mortais dos construtores das pirâmides foram encontrados ao lado das pirâmides de Gizé. Ser enterrado ao lado dos faraós divinos seria a maior honra nunca concedida a escravos. Além disso, um grande número de ossos de gado escavados em Giza mostra que a carne bovina, uma iguaria no Antigo Egito, era um alimento básico dos construtores. Assim, os construtores das pirâmides deviam ser artesãos egípcios altamente qualificados e não escravos. Cleópatra era bonita. Cleópatra VII, a última rainha do Antigo Egito, sempre foi uma figura culturalmente famosa por sua beleza sedutora. Esta ideia foi perpetuada por todos, de escritores a cineastas. No entanto, moedas romanas mostram Cleópatra como tendo características masculinas: nariz grande, queixo protuberante e lábios finos. Nada parecido com o arquétipo de beleza de qualquer cultura. Por outro lado, ela não era carente de cérebro. Especialistas afirmam que Cleópatra era carismática e inteligente, ao contrário da possuidora de uma beleza física. Tudo o que ela conseguiu não foi pela beleza, e sim pelo seu cérebro e astúcia. Bem estudado. Muitos acreditam que nós já descobrimos tudo o que podíamos sobre o Antigo Egito e que a egiptologia é um assunto morto e enterrado, mas isso é simplesmente incorreto. Descobertas fascinantes ainda estão sendo feitas diariamente sobre o Egito Antigo, lançando nova luz sobre sua civilização. Por exemplo, um barco solar que foi extraído atualmente da Grande Pirâmide. Presume-se que este barco permitiria que os faraós mortos ajudassem o deus Sol,
Ra em sua batalha eterna com Apep, demônio da escuridão. Todas as noites, Ra veleja seu barco solar em combate com Apep, e ao amanhecer emerge triunfante cruzando o céu. Se você chegou até aqui, é porque a gente está conseguindo te encantar. Então, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com o amigo. Você sabe que isso é importante para o canal. Então, colabora com a gente, vai! Obcecados pela morte. Quando pensamos nos antigos egípcios com suas pirâmides, múmias e deuses, é fácil chegar à conclusão de que eles estavam preocupados demais com a morte. Mas, na verdade, nada poderia estar mais longe da verdade. O grande trabalho que os egípcios tinham em enterrar seus semelhantes era, na verdade, um modo de glorificar a vida. Por exemplo, muitas ilustrações que adornam o interior dos túmulos são celebrações da agricultura, caça e pesca. Além disso, os ornamentos caros enterrados com os egípcios servem para ajudá-los a alcançar a vida eterna, onde supostamente continuam o seu trabalho atual, sem qualquer dificuldade. Mumificar era uma maneira de manter o cadáver real, pronto para essa forma idealizada de vida cotidiana. Claramente, os egípcios eram obcecados com a vida e não com a morte. Alienígenas. Algumas pessoas acreditam que os egípcios estavam em contato com os alienígenas. Elas alegam que as pirâmides construídas são feitos sobre humanos e que alguns murais egípcios realmente retratam extraterrestres. O que alguns estudos mostram que, na verdade, eram apenas vasos. Mas, enfim, isso é simplesmente um insulto para o legado dos antigos egípcios. Embora a grande pirâmide de Gizé seja matematicamente impressionante, a sua construção não está além das mentes engenhosas dos astrônomos, estudiosos e arquitetos da época. E, enquanto ela manteve-se como a estrutura mais alta do mundo por quase 4.000 anos, isso não significa que os egípcios eram amigos dos aliens, mas sim que nenhuma cultura rivalizou com os egípcios na construção de monumentos até o século XIX. Decoração de pirâmides. Hieróglifos cobriam o interior de muitos túmulos egípcios antigos e palácios. Mas, ao contrário do mito, as pirâmides são relativamente não decoradas. De fato, até recentemente, especialistas acreditavam que as pirâmides de Gizé eram absolutamente nuas por dentro. Essa suposição se provou errada quando hieróglifos foram encontrados atrás de uma porta secreta na Grande Pirâmide. Além disso, as pirâmides não eram todas coloridas com pedras calcárias 4.000 anos atrás. Alguns setores, tais como pilares interiores, foram pintados de vermelho ou branco. A pintura básica e a escrita oculta ainda deixam as pirâmides extremamente austeras. É sua arquitetura que cimenta as pirâmides, como os edifícios de pedra mais antigos e populares do mundo. Maldição dos faraós. A maldição que matou aqueles que abriram o túmulo do faraó Tutankhamon foi um triunfo dos meios de comunicação e da susceptibilidade pública. O mito é que é uma maldição lançada por Tutankhamon. Matou o patrocinador Lord Carnarvon e outros membros da expedição. Embora alguns tenham feito teorias de fungos perigosos e gases se acumulando no interior da tumba, as mortes não precisam de uma explicação especial. Apenas 8 dos 58 presentes na descoberta da tumba morreram dentro de 12 anos. O líder da expedição, o alvo mais óbvio para uma maldição, viveu por 16 anos. As outras consequências são o caso de desvio para confirmação. Qualquer infortúnio que se abateu sobre alguém na expedição foi atribuída a uma maldição. Isso é um excelente exemplo do impulso das pessoas em acreditarem em uma história emocionante em vez de fatos. Hierógrafos. As pessoas supõem que os antigos egípcios inventaram os hieróglifos. No entanto, os hieróglifos primitivos foram provavelmente trazidos para o Egito por
invasores da Ásia Ocidental. Outro mito alimentado pelas imagens de cobras e pernas sem corpo é que os hieroglifos eram uma linguagem de maldições e encantamentos mágicos. No entanto, na realidade, na maior parte do tempo, os hieróglifos eram usados para inscrições e representações históricas. Maldições são raramente encontradas em túmulos e a maioria não é muito potente. Seus anos serão diminutos, ou eles não devem ter nenhum herdeiro. Curiosamente, até a Pedra de Roseta ser descoberta em 1798 e posteriormente traduzida, a maioria dos estudiosos acreditava que os hieróglifos eram apenas ilustrações, não sons fonéticos que compõem um alfabeto. Muito obrigada, gente, por terem chegado comigo até aqui. E aí, gostou do vídeo? É sempre bom desmentir alguma fake news por aí, mesmo que essa seja antiga. E aí, você já sabia de alguma dessas curiosidades? Você acreditava em algum desses mitos? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com um amigo. E todos os links estão aqui na descrição. Tchau!